irmãos e irmãs, é uma alegria nos reunirmos hoje para juntos meditarmos a palavra de Deus nesta solenidade de todos os santos e santas de Deus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja com você e com toda a sua família. A solenidade de todos os santos e santas de Deus é uma solenidade que nos convida a contemplarmos a santidade como fundamento da vida cristã. O chamado a ser santo não é um chamado para selecionados ou escolhidos. O chamado para ser santo é um chamado de Deus a todos nós, a todos os homens e mulheres de boa vontade que abrem o seu coração a responder o chamado do Senhor, o chamado à vida, à esperança, a sair da tristeza, da agonia e descobrir um caminho novo de vida. Os santos são sim aqueles que estão nos altares, aqueles que realizaram prodígios e sinais, mas os santos também são todos aqueles homens e mulheres que na intimidade da família, do lar, de uma comunidade, de um grupo, foram um sinal de vida e santidade. Foram um sinal da vivência do Evangelho. Foram um sinal de alguém que descobriu o Cristo como fundamento e neste Cristo caminhou com esperança e com alegria. Hoje nós celebramos estes santos e santas, homens e mulheres cheios de vida e de esperança, que confiam e esperam no Senhor. A liturgia de hoje é uma liturgia muito bonita. Nós temos 3 textos. A primeira leitura é tirada de Apocalipse, capítulo 7, Apocalipse de São João, capítulo 7, versículos de 2 a 4 e de 9 a 14. O salmo é o Salmo 23, é assim a geração dos que procuram o Senhor. A segunda leitura é tirada da primeira carta de São João, capítulo 3, versículos de 1 a 3. E o Evangelho é o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12, o famoso Evangelho das Bem-aventuranças. Começaremos pela leitura da carta de São João, a segunda leitura de hoje. Ouça o que nos diz São João. Caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus. Essa é a primeira consciência que precisamos ter para dar respostas ao chamado do Senhor. Deus nos chama, Deus nos concede a graça de sermos seus filhos e filhas. Mesmo que o pecado nos fez virar as costas a esse Senhor, ele vem ao nosso encontro através do seu Filho e no Cristo todos nós nos tornamos filhos de Deus, filhos e filhas deste Deus de amor. E continua o autor bíblico, e nós o somos. Essa é a certeza que precisamos trazer no coração. Não é só Deus que me deu a dignidade de filho e filha. Eu acolho essa dignidade. Eu me reconheço como filho e filha de Deus. Eu me reconheço nessa dignidade de amado, querido e envolvido por este Deus que é Pai como seu Filho. Ele nos acolhe, meus irmãos e irmãs, como filhos e filhas dele. E o texto diz, e nós o somos. E se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Ou seja, muitas vezes a pessoa pode dizer, nossa, mas você segue a Deus, sigo. E sigo, sou filho dele, porque ele é o meu Pai. E muitas vezes as pessoas não conhecem a Deus. Não conhecem verdadeiramente. Conhecem a parte que interessa, eu quero isso, eu preciso daquilo, eu peço, ele é bom, ele é mau. Mas conhecer a Deus é ter uma intimidade. Mais do que isso, meus irmãos e irmãs, é reconhecer-se como filho de Deus. O filho está na casa do Pai. O filho se deixa envolver pelo Pai. O filho é sempre filho e o Pai é sempre Pai.
O pai e a mãe podem se tornar avô, bisavô, mas vai ser sempre pai do filho. Ou seja, esse Deus é um Deus que nos envolve. E continua. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque o veremos tal como ele é. Ou seja, São João está nos dizendo, aqui o que nós estamos vivendo hoje, essa alegria, essa exultação e às vezes os tormentos e as dificuldades, isso nem sequer manifesta o quanto será bom esse encontro definitivo com o Senhor. Mas mesmo assim nós somos filhos. Eu não vou ser filho de Deus quando chegar no céu. Eu sou filho de Deus aqui, vivendo aqui, caminhando nesse mundo, e é daqui que eu vou ao encontro dele. Todo o que espera nele purifica-se a si mesmo, porque ele também é puro. Todo aquele que confia, que vai em busca desse Senhor, que se abre para acolher esse Senhor, que se abre para descobrir essa bondade de Deus, se torna cada vez mais semelhante a Deus, se vive cada vez mais essa pureza de vida. É aí que a primeira leitura nos dá uma resposta fenomenal. Quando o Apocalipse vai dizer, no verso 4 da leitura de hoje, ouvi então o número dos que tinham sido marcados. Eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Por vezes já passaram na sua casa falando desses 144 mil, que são os pertencentes a essa igreja, ou aquela igreja, mas o texto mesmo responde, quem são os 144 mil? Versículo 9. Depois disso, eu vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do cordeiro, e trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Ou seja, os 144 mil é uma multidão tão grande que nem se pode contar. Então deixou de ser um número contabilizado para ser uma multidão gigantesca. É possível interpretar aí os 144 mil como 12 vezes 12 vezes 1000. 12 tribos de Israel, 12 apóstolos de Cristo, a igreja do Antigo Testamento, a igreja do Novo Testamento, o povo de Deus do Antigo Testamento, o povo de Deus no Novo Testamento, junta-se a uma multidão, ou seja, uma quantidade incomensurável de pessoas, vezes 1000. Então, João vê essa multidão de gente, de todos os povos, línguas, raças e nações. Ou seja, não há diferença. Não há diferença deste ou daquele, se aquele é branco ou preto, ou se aquele é maior ou menor, mais novo ou mais velho, árabe, judeu, grego, se é europeu, se é africano, se é sul-americano. Não. Todos os povos formavam um único povo. Quem são estes? Estes são os que dão a resposta. Estes são os que se reconhecem como filhos de Deus, como filhas e filhos queridos desse Deus de amor, e que alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Ou seja, que se deixaram mergulhar nesse batismo que nos deu vida nova e renasceram nessa vida nova, que descobriram a importância desse Cristo e nele descobriram a vida plena. Estes são os que são marcados, os que são escolhidos. Qual é a marca? A marca é a marca de filhos de Deus. E quando ganhamos essa marca? Pelo batismo. É o batismo que nos torna, que testifica, que marca em nós a identidade de filhos e filhas de Deus. Que nós possamos, meus irmãos e irmãs, pedir ao Senhor que nesse dia, cada vez mais nos conceda essa graça de reconhecermos
a grandiosidade desse amor de Deus por nós. E o Salmo se junta a essa liturgia de uma forma esplendorosa. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Salmo 23. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração. Quem não dirige a sua mente para o crime. Sobre esse desce a bênção do Senhor, a recompensa de seu Deus e Salvador. Ou seja, Deus nos marca com a sua graça e nós assumimos essa graça para a nossa vida. A santidade não é um caminho que vem do céu, um raio, não. A santidade é uma descoberta deste Deus que nos faz seus filhos, que nos reconhece como filhos e filhas, e nós decidimos caminhar nele. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os que promovem a paz, bem-aventurados os que são perseguidos pela justiça, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem. Quem são os bem-aventurados, meus irmãos e irmãs? São esses que, descobrindo-se filhos de Deus, adentraram esse projeto. Eu não posso, a partir do momento que eu descubro o valor e a importância do Senhor na minha vida, ou seja, quando eu saio do mundo, porque se eu estou no mundo eu não conheço o Pai, mas quando eu saio desse mundo porque eu ouço a revelação que o Filho nos deu e eu dou um passo nesse projeto de Deus, que é um projeto de amor, que é um projeto de vida, que é um projeto de olhar para o próximo, eu me torno um bem-aventurado. E a partir daí eu vou dando passos. Só que a primeira bem-aventurança é essencial. Bem-aventurados os pobres em espírito. Aqueles que traz a humildade em si. Porque é só eles que vão conseguir ser mansos, misericordiosos, justos, honestos, lutarem pela injustiça, pelos que sofrem, serem injuriados e perseguidos. Ou seja, essa geração dos que procuram o Senhor, que é uma geração de bem-aventurados, estes bem-aventurados, eles não se exaltam porque são filhos de Deus, eles não se acham superiores, eles não são os grandes e os poderosos, eles são sim simples e humildes filhos de Deus, que nas suas vidas colocaram-se a serviço desse Senhor, deram passos nesse caminho. Ser santo, meu irmão e irmã, não é ser grandioso. Ser santo é viver o cotidiano da vida. Carlos Acutis nos ensina muito isso. Não precisa fazer gestos extraordinários. Precisa sim seguir o Senhor. Precisa sim se colocar diante desse Senhor. Trazer mãos puras e inocente coração. Pedir a Deus essa graça, que esse batismo que nos marcou, ele possa renovar a cada dia as nossas vidas e nos tornar cada vez mais homens e mulheres bem-aventurados, que vivem a mansidão, a justiça, a misericórdia, a honestidade, o amor ao próximo, não aceitam a injustiça, não aceitam aqueles que são maltratados, que lutam, que muitas vezes são injuriados, mas que vivem isso com uma liberdade de coração. Não vivem isso como orgulho. Vivem isso como homens e mulheres pobres. O pobre é aquele que estende a mão. E estende a mão ao seu Senhor e espera que Ele derrame a graça. Que nós tenhamos um coração, meus irmãos e irmãs, manso e humilde. Um coração pobre. Que acolha de Deus a graça e neste Deus caminhe com retidão e justiça. Deus te abençoe, Deus te faça santo, Deus te faça um homem e uma mulher que tenha um coração pobre e que nessa pobreza acolha a grandiosidade do amor de Deus. Você é filho, você é filha de Deus
E eu tenho certeza disso. Fique com Deus, meu irmão e minha irmã. Por isso